Hoje estamos recebendo aqui, via Meet, o pastor Felipe de Montemor. Como é que você está, Felipe? Olá, Márcio. Olá, João. Tudo bem? Estou muito bem, estou feliz, alegre. Essa música daí toca no coração. Chamado de Jeremias, é algo que já fui até em Pires falar. No dia foi tocada essa música também. Já pensei lá, João escolheu essa música de propósito. Você sabe que foi de propósito mesmo. Aí ele tava olhando assim o seu jeitinho lá, falou: olha, ele tá emocionado ali, ó o jeitinho dele lá. Pra ser sincero, eu nem tinha pensado nessa música. É que ela apareceu como sugestão aqui na pasta. Eu falei, pô, Vamos aproveitar, né? vou aproveitar deixa. Ah, legal. Felipe, mais uma vez se apresenta pro povo, só pro pessoal lembrar quem é você. Claro, claro. Meu nome é Felipe Erzgard Axt. Eu fui PPHmista na comunidade de Rio Claro, sobre a mentoria do pastoral do Krieger. Estive aí no ano de 2024 umas duas, três vezes na comunidade dos Pires, no Lova Talk. E hoje, então, pastor na comunidade de Montemor, aqui na região OP Campinas, participando também para falar um pouco sobre bênção, que é as bênçãos de Deus, né? É uma alegria estar aqui presente junto. Ah, legal, Felipe. É quando a gente começou a conversar, você pede assim um assunto, né? E aí, esses dias pensando, eu falei, bênção, será que a gente realmente sabe contar as bênçãos? Será que a gente tem noção das bênçãos que a gente recebe de Deus, né? Por isso que eu lancei esse tema com você. E aí você mandou um texto, né? Que eu li hoje de manhã, até marquei algumas coisas aqui que depois a gente vai conversar. Mas espera aí, né? Vamos deixar você falar. Começa aí, Felipe. Depois a gente vai trocando figurinha aí, tá? Também, muito obrigado, Márcia, João. Quando você perguntou para mim o tema bênção, né? Sabe contar as bênçãos que recebemos de Deus, eu fiquei perguntando, questionando um pouco o que conversar sobre isso. Qual texto bíblico usar? Porque são tantos Tantos, textos, né? tantos exemplos que a gente recebe, né? E eu pensei, não, por que não pegar um dos principais, então, lá do início, lá de Gênesis, né? E claro, antes de Gênesis, capítulo 12, 1 a 3, nós temos outras bênçãos, mas acho que a bênção de Abraão é algo principal para nós também cristãos. Gostaria de ler para os nossos ouvintes o texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Márcia antes comentou: será que a gente sabe contar todas as bênçãos de Deus em nossa vida? E olha, não é fácil contar todas as bênçãos que Deus nos dá no dia a dia. Quem dirá então na nossa vida, né? E o chamado de Abraão e a sua missão também, ela nos mostra um pouco disso. Esse trecho ele marca o início da aliança abraâmica e serve como um contraponto direto à narrativa anterior da Torre de Babel. Quando nós olhamos ali para Gênesis 11, o ser humano, em sua ganância, em seu poder, no seu ego, ele fala: não, vamos todo mundo aqui se reunir num grupinho, vamos construir uma torre, chegar no céu e assim seremos como Deus, assim não seremos dispersos pela terra, né? E Deus daí olha para o ser humano ali e fala: Não é não é legal. bom esse grupinho aí junto, não. Vamos confundir esse povo e assim se confundem então as línguas, né? Agora estamos chegando aí no Pentecostes, vamos lembrar um pouco da chegada do Espírito Santo, do pessoal falando ali nas línguas. E o povo então ele se divide. E Gênesis 1 a 11 termina assim de uma forma até um pouco drástica. E já em Gênesis 12 vem o Evangelho. Deus então escolhe Abraão, passa para ele uma ordem: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Em outras palavras, saia da sua zona de conforto, saia do seu local seguro. Então, Felipe, quando eu li esse texto aqui, a gente vê assim que tem várias coisas nesse texto, né?
Aí fala da bênção, mas também fala assim, como que Abraão teve que confiar em Deus nesse sentido, porque de repente a vida dele virou de ponta cabeça. Sim. Ele teve que sair da terra dele, sair dos parentes, sair da casa do pai, enfim, ir para um lugar que ele não tinha nem noção do que ele ia encontrar. Nem sabia direito para onde tinha que ir. Não é doido? Aí, de repente, você fala assim, você será uma bênção. Nossa, eu tô atrapalhando sua linha de raciocínio aí, né? Não, mas é justamente isso. Abraão, ele é chamado já ali nos seus 60, 70 anos para sair da casa dos seus pais, da sua zona de conforto. Se a gente pensa já na idade, naquela época, 70 anos, já era considerado alguém aí que está se aproximando da idade de idoso já. Uhum. Para sair e ir para um outro local, sem ter um local fixo, sem saber direito, e ser ali uma bênção. Ser tu uma bênção. E isso que me chamou muita atenção quando você perguntou, será que a gente sabe contar as bênçãos de Deus? E eu fiquei me questionando isso. Como cristão, nós também temos a missão de ser bênção. E muitas vezes nós só queremos as bênçãos, mas não queremos ser bênção. A história de Abraão, ela nos ensina um pouco isso. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Deus, ele dá a missão, ó, sai da tua terra e vai. Eu vou te mostrar Segue o esse local. trilho aqui, ó. É aqui que você vai andar, né? Segue o caminho aí, quando você chegar eu aviso. Mas Sem Deus, lenço, sem documento e vai embora. ele passa uma missão, agora ele passa uma promessa. Farei de ti uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Tanto Abraão quanto Sarai, eles já eram velhos, Sarai era infértil, e mesmo assim Deus, ele cumpre a sua promessa, ele dá um filho, futuramente uma grande nação. Percebe que a promessa que Deus faz a Abraão de fazer dele uma bênção, de fazer uma grande nação, é algo que ele nem chegou a ver. É algo que ele nem colheu os frutos, digamos assim. Ele seguiu de fé, buscou cumprir a missão que Deus lhe passou, mas ele não chegaria a viver o suficiente para ver ali a grande nação que surgiu de si. Bem, o que chama a atenção aqui é: seja uma bênção. Abraão era para ser uma bênção no lugar por onde ele passasse. Aqueles que o abençoarem serão abençoados por Deus, e os que amaldiçoarem serão amaldiçoados por Deus. Em você serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que Deus faz a Abraão, ela segue junto na descendência e depois também para o povo de Israel. O reino de Israel era para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa, ou seja, um povo que falaria de Deus, que falaria da presença do sagrado e que buscaria trazer as nações que estão ao redor para Deus, para perto de Deus. O povo, a missão dele era ser bênção entre as nações ao redor e assim engrandecer o nome de Deus. Bem, o que isso tem a ver com contar as bênçãos, né? Quando nós vamos para o Novo Testamento, o texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 8 e 9 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus ele já começa a sua história de bênção e de salvação para o povo. Ao escolher Abraão, faz dele uma grande nação, passa para essa nação a missão: ser tu uma bênção. Seja você sacerdote entre os povos e anuncie a mensagem de Deus. Essa missão recai também sobre nós. A vida do cristão deve ser de tal forma vivida que nós sejamos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos ser e seguir os passos de Abraão. Confiar em Deus, ainda que às vezes ele nos mande para alguns lugares que nós não entendemos. Por exemplo, uns anos atrás eu não saberia para onde eu seria enviado. Saberia que iria para Rio Claro e depois para Montemor.
mas estou aqui, confiando e também tendo a plena certeza de que buscarei aqui ser uma bênção. Assim como busquei ser uma bênção pelos lugares onde passei. Contar as bênçãos de Deus no dia a dia não é fácil. Mas Abraão ele nos ensina que nós devemos ter a confiança. Ou seja, ter a certeza de que Deus ele vai estar cuidando de nós, abençoando o nosso trabalho e se colocar aos cuidados de Deus. Afinal, Deus ele deu a ordem: vá para a terra que eu lhe mostrarei e ali sejas uma bênção. Nós temos muitas vezes a ideia de que, se Deus me abençoar, aí farei. Já, acho A que gente fica certamente você já. a gente fica esperando aquela coisa. Vou até brincar agora, hein, Felipe? De repente, uma coisa mágica, né? Pra gente, de repente, ser uma benção, alguma coisa. E não é bem por aí também, né, Felipe? Não é assim que funciona, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a gente até brinca assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar a igreja com as contas. Quem já não teve esse pensamento? A pergunta é, quem já não pensou isso em algum momento já, né? Pois é. A pergunta que fica é, por que já não ajudar agora? Com seus dons, com seu talento, com seu tempo? Já não ser uma bênção agora? Às vezes a gente espera que aconteça grandes coisas para daí começar a agir. E quando a gente olha para a história de Abraão, Deus escolhe alguém pequeno, de uma terra distante. Ele passa a missão de ir e agir, fazer. E daí vem a promessa: farei de ti uma grande nação. Primeiro Deus fala: vai, faz, anda, Uhum. vai para o caminho. Vai indo, vai indo. E farei de ti uma grande nação. Então, dá para entender aqui que as bênçãos de Deus, elas acompanham também as nossas obras, as nossas ações, as nossas atitudes. Ou seja, quando nós fazemos algo para engrandecer o reino de Deus, quando nós fazemos algo para buscar glorificar a Deus, Deus ele também vai abençoando, Deus ele também vai provendo. Nós tivemos aqui em Montemor, nesse último final de semana, uma festa, considerada uma das maiores festas do ano aqui da nossa comunidade. E a todo momento nós queríamos fazer algo para engrandecer o reino de Deus e para ajudar a igreja, Uhum. ajudar a questão financeira, tudo. E a gente sempre colocou, então, a festa aos cuidados de Deus. E ficou naquele pensamento assim, Senhor, nós estamos se esforçando, então abençoe a nossa festa, cuide para que seja o melhor possível. Mas exigiu da gente tomar também a iniciativa, correr atrás, se esforçar. E nisso Deus vai abençoando, né? A benção, assim, tem aquele hino, chuvas de bênçãos, né? Uhum. No HPD. Mas pra gente, assim, não adianta também se a gente só ficar esperando que chova. Se a gente não fizer a nossa parte aqui, a benção também não vem, né? Eu sempre brinco com o pessoal assim, eu sempre oro muito para Deus para ganhar na Mega Sena. Nunca ganhei. Eu acho que eu tenho que começar a jogar. Ah! Ó, se você não fizer isso, não vai ter chance nenhuma. Nem que seja assim, Entende? né? Uma em E trocentos milhões, mas se você não for lá e não fizer a sua aposta, não vai então, dar não estou certo. aqui incentivando o pessoal a jogar na Mega Não, Sena e tô jogar entendendo. nada disso, tá, gente? O que eu quero dizer é que muitas vezes nós esperamos as bênçãos de Deus, mas também não fazemos nada para que isso aconteça. Uhum. E Deus, ele age na vida das pessoas de uma forma um tanto quanto diferente que a gente imagina. Se eu oro para Deus pedindo por paciência, Deus ele vai me dar oportunidades para ser paciente e trabalhar a paciência. Se eu peço para Deus sabedoria para resolver conflitos, Ele vai dar conflito. automaticamente eu estou pedindo conflitos para resolver também. Se eu peço para Deus abençoar um evento que eu vou ter na igreja, também então se espera que eu tome iniciativas para que esse evento aconteça. E o sucesso, sim, vai depender de Deus. Isso não é uma receita de bolo, tá? Para o nosso Uhum. ouvinte aí, não significa que tudo que nós fazermos será abençoado. Não. Mas as bênçãos, elas também precedem o nosso trabalho, o nosso esforço, né? Não adianta eu pedir para Deus que Ele abençoe a minha colheita, sendo que eu não me esforço para plantar a semente.
Isso, uma coisa que um pastor, Nestor Chu, lá em Tenente Portela, ele sempre falava: as minhas pregações, eu sento, leio, me dedico e aprendo do texto. Mas toda vez quando eu chego lá na frente para pregar, a minha oração é essa: Senhor, o Senhor me deu o conhecimento e me deu a sabedoria sobre esse texto. Me use da melhor forma possível, porque só assim alcançarei o coração. Então a gente percebe, ele teve todo o esforço, toda a dedicação, mas na hora então de fazer o ato, ele entrega para Deus e fala: olha, Senhor, faça da melhor forma possível, me use. E é um pouco o que aparece aqui no texto de Abraão. O ser tu uma bênção depende de estar junto também de Deus. O povo de Israel, ele recebeu essa missão de ser uma bênção entre as nações, de ser uma bênção àqueles que estavam ao seu redor. Mas o que ele fez? Ele guardou isso para si. Ele guardou a bênção de Deus, a presença de Deus para si mesmo e não anunciou e não viveu de tal forma a ser uma bênção aos povos vizinhos. O rei Davi e o rei Salomão, a gente percebe um pouco dessa questão de ser bênção entre as nações. Principalmente no início do reinado de Salomão, a sua sabedoria, a sua fé e a sua forma de viver para Deus trouxe vários outros reinos para perto. E esses reinos, eles começaram a louvar, a bendizer também o nome do Senhor. E isso é a nossa forma de viver hoje em dia. Viver de tal forma que as pessoas ao nosso redor sejam abençoadas por nós. Sejam abençoadas no seu viver, no seu dia a dia. Porque nós assim demonstramos o amor de Deus. Então, ser tu uma bênção é também viver de acordo com a vontade de Deus e ser bênção, né? E Abraão aqui também tem um outro lado, né? Digamos assim, Abraão ele aceitou esse desafio, mas ele teve que ter coragem também, né? Para fazer tudo isso. Então ele se dedicou. Ele aquilo que a gente já comentou no começo, ele saiu da zona de conforto dele. Então, para mim, foi um grande passo de fé. Ele se comprometeu com Deus ali naquele momento e seguiu tudo aquilo que Deus estava preparando para ele, né? Uhum. O ato de fé de Abraão, ele é louvável e muito utilizado também no Novo Testamento como uma representação da fé já no Antigo Testamento. Porque Abraão não teve as leis, não teve todas aquelas leis de sacrifício, tudo, mas ele teve fé. E isso lhe foi acreditado como justiça. Então, ter fé para nós cristãos, o crer na palavra, é você viver de acordo com o que Cristo Jesus ensinou. E os seus 2 maiores mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o seu próximo como a si mesmo. Se eu amo o meu próximo, então eu vou tratá-lo com respeito, com dignidade, com amor. Vou buscar lhe trazer conforto, lhe trazer paz. Vou lhe acolher com um gesto de carinho. E nisso nós vamos estar sendo bênção. Então, imagino que quando você pediu para mim trazer uma palavra, era mais tipo, como é que funciona a questão das bênçãos de Deus sobre nós, né? Será que a gente consegue contar as bênçãos de Deus? Mas eu vejo que nos dias de hoje, as pessoas também estão precisando muito de atos de bênção de nós cristãos. Que nós vivamos de acordo para trazer também luz a esse mundo em que vivemos. Aquela ideia é ser sal da terra e luz do mundo, né? Trazer um bom tempero para a nossa cidade, no nosso local. É aquela questão assim da gente reconhecer que Deus nos abençoa, mas também passar adiante isso, né? Exatamente. Acho que seria mais ou menos isso que eu tinha pensado, sabe? Muitas vezes, assim, a gente entra num ritmo, né? A vida da gente é corrida e tal, que a gente não se apercebe das pequenas coisas que são bênçãos, né? Muitas vezes, assim, ó, só o fato de você conseguir abrir seus olhos de manhã, levantar, ver o nascer do sol, tá ali, já é uma bênção, né? Então, sabe, tem gente que fica assim, sei lá, de mau humor, ou então levanta, a gente brinca com o pé esquerdo, né? Sabe, aquela coisa assim, né? Sei lá,
E não para pensar que Deus está te dando uma chance nova ali, está te dando uma oportunidade de fazer algo diferente, de crescer, de, sei lá. E ao mesmo tempo, a partir do momento que você aceita essa bênção de Deus, você também pode estar transmitindo isso para uma outra pessoa que de repente não dá tão bem aquele dia, né? Sim. É, aqui a gente tem daí a parte do versículo 3: abençoarei aqueles que o abençoarem. Então, a vida de Abraão, ela deveria ser vivida de tal forma que as pessoas ao seu redor lhe trariam palavras de bênção, lhe trariam palavras boas. E como é que nós podemos fazer isso? Vivendo uma vida boa nesse sentido. Então, ao acordar de manhã cedo, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, ao passar pela rua, cumprimentar as pessoas, ajudar sempre que possível. E nisso nós também vamos estar compartilhando as bênçãos de Deus. Já ouvi algumas vezes já o pessoal assim andando na rua, aí vem alguém, cumprimenta com um sorriso no rosto, deseja a paz do Senhor, e daí depois você vê daí a pessoa que estava andando um pouquinho mais feliz, mais animada, porque aquilo foi algo diferente na vida que fez a diferença. Então, ser tu uma bênção é compartilhar as bênçãos que Deus derrama em nossa vida. E Deus derrama muitas bênçãos sobre nós. Você disse, o fato da gente acordar de manhã cedo já é uma bênção. Sim. A gente deve ser grato a Deus por isso. Opa, acordei, tô vivo. Tô vivo, obrigado, Senhor. Cada novo dia é uma bênção para nós. É uma oportunidade de fazer o bem, de pregar o Evangelho, de viver uma vida junto com Deus. O alimento que nós temos à mesa é uma bênção que Deus provê. Ah, não, mas eu trabalhei, eu me esforcei, eu comprei esse alimento com meu dinheiro, mas também o trabalho é uma bênção de Deus. O fato de nós termos um trabalho, de nós termos o nosso ganha-pão, é uma bênção de Deus. O fato de nós termos um lugar para morar, para repousar a cabeça, é uma bênção de Deus. O fato da gente ter amigos, familiares com quem conversar e dividir os fardos do dia a dia, é também uma bênção de Deus. Então, quando nós paramos para analisar a nossa vida, a gente percebe que os mínimos detalhes, as pequenas coisas, são uma bênção de Deus. Por exemplo, hoje, quando eu abro o site aqui para começar a escutar o Lollapalooza, toca a música do meu chamado. Talvez o João nem percebeu, mas ali ele foi bênção também. Porque ele também fortaleceu minha vocação, fortaleceu o meu chamado, minha mensagem. E nesses pequenos detalhes a gente acaba sendo bênção. Quando a gente se coloca aos cuidados de Deus. Quando a gente se permite ser usado. É. O João até vibrou aqui, ó. Né, João? Fala, João, pode falar. Eu tava aqui pensando, né, sobre a questão da bênção, que Deus abençoa, certo? Certo. Certo? Então, nós fazemos as coisas tendo a certeza de que Deus nos abençoará, mas nós não podemos fazer as coisas porque Ele vai nos abençoar. Isso. Nós fazemos as coisas tendo a certeza de que Deus está junto conosco, mas nisso nós também precisamos ter em mente que nem tudo que a gente faz, às vezes Deus está conosco. Deus está conosco quando a gente faz a sua vontade, quando a gente faz aquilo que Ele quer. Para o ser humano, por si mesmo, ele às vezes faz aquilo que não é da vontade de Deus. E não acho certo esperar que Deus vai nos abençoar naquilo que não é da sua vontade, né? Então, para isso a gente precisa buscar ter sempre um relacionamento próximo com Deus. Lendo a Sagrada Escritura, lendo a Palavra, para também buscar fazer a vontade de Deus no dia a dia. E quando nós falamos de bênção, nós precisamos tomar muito cuidado porque hoje em dia se prega muito aquela ideia de que se você ter plena confiança em Deus e abrir mão de tudo que você tem, você será abençoado por Deus e enriquecerá. Aquela ideia assim de enriquecer fácil e tudo, pelas bênçãos de Deus. E em nenhum momento na Bíblia vem essa pregação, vem essa mensagem assim, de que Deus ele vai enriquecer a todos os fiéis que abrirem mão de tudo em seu nome. Não. Deus ele derrama as suas bênçãos sobre cada pessoa de forma diferente. Para alguns, Deus coloca riqueza em dinheiro. Sim, concordo. Para outros, Deus coloca riqueza na família.
que também é muito importante. Então, a forma como Deus abençoa a vida de cada um, ela varia. Mas Deus, ele não deixa faltar aquilo que é o essencial. Isso é o importante. Nossa, Felipe, agora me veio uma coisa assim, né? A gente tá falando tanto de bênçãos, coisas boas e tal, né? Mas também acontece na vida da gente coisas que não são assim tão positivas, tão boas, né? Aí, de repente, uma doença, a morte de algum ente querido, enfim. A gente fala assim sempre no positivo ali, é benção, mas eu acho que nesses momentos também Deus mostra o seu cuidado, mostra a sua bênção ali, né? Me ajuda um pouquinho. Então, na minha leitura diária da Bíblia, eu tenho lido agora o livro de Jó. Nossa. E o livro de Jó é uma maravilha quando a gente trata dessa questão de bênção e desgraça. Jó, ele era alguém que tinha uma riqueza astronômica, assim. Se a gente para analisar o livro de Jó, ele era uma das pessoas mais ricas do mundo naquela época. E ele tinha uma família abençoada, terras, animais, tudo assim que podia se esperar de alguém que fosse considerado rico. E Deus, ele coloca Jó à prova. Deus, ele faz Jó passar ali por um momento de muita dificuldade, em que perdeu os seus bens materiais, perdeu sua família, perdeu também a sua saúde. E certamente muitos começariam a profanar o nome de Deus, começariam a brigar com Deus, né? Pô, por que É, eu estou passando por tudo isso? por que que tá acontecendo, né? Por que Deus tá me castigando? Como alguns diriam assim, mas que desgraça. E o que a gente percebe ali é que a vida do cristão, ela não vai ser sempre um mar de rosas. Então, não espere, você ouvinte, que você lendo a palavra de Deus todos os dias, você se dedicando à igreja todos os dias, ao reino de Deus todos os dias, que a sua vida vai ser sempre um mar de rosas, nunca vai dar nenhum conflito, nenhum problema. Porque Jesus Cristo, ele já nos disse: no mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se uma certeza nós podemos ter é que enquanto estamos aqui nessa terra, a gente vai passar por uns momentos difíceis. O nosso corpo não é feito de ferro. A gente vai ficar doente, vai ter briga nos relacionamentos, principalmente quem já é casado sabe bem disso. Mas para o cristão, a forma como nós lidamos com essa situação é diferente. Se eu estou doente, a minha oração vai ser: Senhor, me ajude a melhorar, me ajude a ficar bem, me ajude novamente a ter saúde. E vou tomar os remédios e ir no médico tendo plena certeza de que Deus tem cuidado da situação. Então, nós nos colocamos aos cuidados de Deus e pedimos: Senhor, derrama as suas bênçãos sobre mim, cuida de mim, me ajude a melhorar, a ficar bem. Eu, uns dias atrás, peguei dengue. Ai, Estava toda eu... preocupada comigo que eu peguei dengue. Você tava dengoso esses dias, né? Estava dengoso, todo carinhoso, todo fofinho. Mal sabe E, a dor que você tava sentindo, né? nossa, na quarta-feira, lá no dia, estava ruim, mas eu peguei dengue na quarta, no sábado eu já estava bem. Uhum. Foi E rapidinho. daí foi uma recuperação rápida, assim, né? E algumas pessoas falaram assim: porque ele é um homem de Deus, se recuperou rápido por ter pedido. Como se o fato de eu estar próximo de Deus me colocasse num patamar especial, sabe? E não. Mesmo aqueles que estão mais perto de Deus, ou aqueles que estão um pouco mais distantes, vão passar por momentos difíceis. E a recuperação varia. Alguns vão se recuperar mais rápido, outros não. Mas eu agradeço muito a Deus porque me recuperei rápido. No domingo eu estava tudo certo para fazer o culto já de novo, era culto com Uhum. assembleia ainda. Então, o que eu quero dizer aqui é: não se deixe enganar por falsas doutrinas que dizem que se você andar sempre perto de Deus, nenhum mal vai te chegar. Você sempre será abençoado, tudo sempre dará certo. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Claro, no Antigo Testamento a gente tem vários exemplos disso. Mas a partir do Novo Testamento isso muda. Porque agora a maior de todas as bênçãos, ela já foi derramada sobre todos.
que é a oportunidade de vida eterna, salvação e remissão pelos pecados. Não tem bênção maior do que essa. Maior do que acordar todos os dias com o pé direito é saber que Deus nos abençoou com salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a maior das bênçãos. E a pergunta que fica é até quando nós vamos recusar essa bênção, né? Se nós pensamos agora em pessoas que vivem distantes de Deus. Deus, ele tem o prêmio da Mega Sena ali para oferecer a todo mundo que quer. E tem Mas se pessoas ele que falam, começar a não vou comprar dividir esse bilhete. todo o prêmio da Mega Sena, vai ser só um pouquinho para cada um. Mas não deixa de ser uma bênção, né? Ai, nossa, agora eu perdi o fio da meada, Felipe. Eu tinha uma coisa para falar. Não, ontem a Elf fez um estudo aqui, nós fizemos um encontro da mulherada. Com estoque broto? Isso! E aí ela usou aquela questão da gente usar o espelho, né? Como para refletir, pra gente ver muitas vezes o nosso relacionamento com Deus. E aí eu tava pensando nisso depois, e aí nessa hora a gente vê quanto a gente é falho, né? Nesse relacionamento com Deus, quanto que a gente fica distante, fica perdido e tudo mais, né? Por isso que eu falo, a salvação também é graça, né? Porque a Com gente, por certeza. nós mesmos, a gente não consegue. Aí eu tava conversando isso com uma amiga minha que eu trouxe ontem no encontro. A gente tava brincando, assim, no carro, ela falava assim, nossa, já pequei de novo, não acredito, e não sei o que e tal. Sabe, assim, a gente foi brincando, né? Aí eu falo assim, olha, essa é a questão, a gente, por nós mesmos, nós não vamos conseguir a salvação. Porque a gente é fruto daquilo que é o pecado, né? Isso está dentro da gente, por mais que você tente se policiar e tudo mais, mas ele tá lá, e não existe pecadinho, pecadão, né? É Não. pecado, pecado é pecado. Não, e Deus tem que ter uma paciência lá em cima também, né? Que eu fico pensando assim, Ah, ele tá lá sentado observando, né? Aí vê fulano fazendo tal coisa. Fulano sabe que é errado. Ele já mostrou pra fulano que é errado, mas o fulano tá lá fazendo de novo. como é Ele que deve pode? ter uma paciência lá em cima com nós, né? Nossa. Nesse sentido, o perdão de Deus ele é bem diferente do nosso perdão humano, né? Porque para nós seres humanos, se alguém errou conosco, a gente até perdoa, mas isso deixa cicatrizes, isso deixa marca, né? E a gente se lembra. E o perdão, quando a Bíblia fala de perdão, também o esquecimento. Então Deus, quando ele perdoa, ele passa uma borracha, ele apaga que isso aconteceu. Aí, meu professor na faculdade, ele contava uma história assim, né? Senhor Deus, perdoe-me pelos meus pecados, porque novamente fiz aquilo que na semana passada eu fiz. E daí aparece Deus na outra parte assim e fala: o que você fez semana passada? Não lembro. Ah, que legal. É. Então, Deus ele se esquece dos nossos pecados, daquilo que nós fizemos de errado. Mas nós, seres humanos, lembramos dos nossos erros, daquilo que a gente faz de errado. E isso também nos serve por um sinal. Se eu lembro que isso é errado, se eu pedir perdão e agora eu estou fazendo de novo, a minha consciência vai acusar. E vai falar, olha, o que você está fazendo é errado, para com isso. Se afasta disso. Então, é uma forma também de nos ajudar a viver uma vida nesse sentido em santidade. Mesmo que a gente volte a errar. Ah lá, João, Deus deve ter uma borracha bem grande lá em cima pra, olha, Tem. pra ir ajudando. Mas são coisas que a gente começa a tentar imaginar Deus. Aí que tá também outro problema, né? A gente tentar imaginar como Deus age, como Deus pensa, sei lá, né? Deus é muito maior que qualquer coisa que a gente possa falar ou entender. É acima do nosso Ontem a entendimento, gente né? estava estudando o texto de Romanos capítulo 3. E dali em Romanos capítulo 3 tem uma parte assim, bem interessante, que diz, então vamos mentir para que o reino de Deus cresça? Aquela Nossa. ideia, o fim justifica os meios, né? Uhum. Se eu conto uma mentira aqui para trazer mais gente para a igreja, tá tudo certo. E Paulo vai dizer, não, você será condenado por isso. Não é bem assim que Então, funciona a coisa, não, né? não é bem assim que funcionam as coisas não, né? E daí eu comecei a dar alguns exemplos no estudo bíblico e daí uma das moças que estava ali presente, ela falou, tá, então é impossível cumprir todas as leis e os mandamentos, então a gente está condenado. Eu falei, sim,
pelas leis nós estamos condenados. E a graça é que Deus, ele nos concede aquilo que nós não merecíamos, que é a salvação e vida eterna. E isso é uma bênção. A fé é uma bênção. O fato de eu poder buscar a Deus é uma bênção. E Deus, ele vai assim, a cada novo dia, nos dando uma oportunidade de buscar a sua presença, de buscar estar perto dele. A questão é se nós aproveitamos essa bênção, se nós fazemos uso disso. Isso é algo para se refletir para cá, não. Gente, é isso aí. João, quer falar alguma coisa, João? Que agora é aquela coisa assim que a gente começa a viajar na maionese para entender e para colocar tudo isso em prática, assim. Alguma pergunta aí, João, do pessoal? Tá tudo tranquilo. O povo tá só refletindo hoje, viu, Felipe? O povo tá refletindo. Mas olha, Felipe, ó, eu acho que a gente consegue encerrar por aqui, porque foi um momento, assim, muito especial, viu? Realmente, para mim, foi uma bênção te receber aqui hoje pra gente conversar sobre essa questão da bênção. Mas a gente tem que cuidar também, né? Ao mesmo tempo que Deus abençoa, toma cuidado. Ele também pode amaldiçoar se você não tomar cuidado, né? Olha lá, o Felipe arregalou os olhos azuis dele aqui agora, né? Mas, né, João? Vamos tentar evitar que Deus use aquela borracha lá em cima e vamos... Deixa ele usando a borracha, que é melhor. Oi? Deixa ele usar a borracha, que é melhor. A gente, como humano, não vai dar conta, né, João? Não, melhor que ele use a borracha mesmo. É melhor. Mas é isso, Felipe. Eu queria te dizer já assim que você continue sendo uma bênção, né? Aonde você passar, por onde o caminho de Deus te guiar, que você continue sendo uma bênção. Para nós hoje foi muito gostoso conversar com você aqui sobre esse assunto. Considerações finais. O que você diria agora? Viva de um jeito como você trate os outros como você gostaria de ser tratado. A regra de ouro que Jesus Cristo nos ensina: faça para o outro aquilo que quer que faça para si mesmo. Isso é viver a bênção de Abraão. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso acho que é a regra de ouro aí. Eu acho que a partir desse princípio, muitos problemas são evitados, né? Com certeza. Muitos conflitos seriam resolvidos. É verdade, é isso aí. Tá? Então eu te agradeço, Felipe. Foi muito bom conversar com você. É que assim, de repente agora o papo foi tão bom, foi tão profundo, que eu ainda tô pensando em tudo isso, tô digerindo. Mas foi muito legal a tua presença hoje. Espero que a gente possa de novo, mais adiante, bater um papinho de novo, né, João? O Felipe tá quase tendo um programa próprio aqui já, né? Felipe. Terceira participação já? Já posso pedir música? Pode pedir música. Não, eu já coloquei a música sua, já pediu. Não, mas pode também, vamos deixar, qualquer coisa a gente deixa, tá? Valeu, Felipe, muito obrigado mesmo, que seu final de semana seja abençoado e que tudo corra bem aí na sua empreitada aí em Montemar, tá bom? Amém. E igualmente aí em Pires. Agradecemos. Deus nos abençoe. Amém. Até mais, Márcio. Até mais, João. Até mais, ouvinte aí do Lula Paluter. Um grande abraço. Deus abençoe. Valeu, Felipe. E é isso aí, né, gente? Bênçãos. Que nós consigamos ser bênçãos da vida. Eu sei que, de repente, na vida de todo mundo, né, João, é meio difícil, né? Difícil. Mas pelo menos em algumas pessoas a gente consiga ser bênção e consiga levar alguma coisa boa pro pessoal. É aquela bola de neve, né? Talvez você faz um bem pra uma pessoa aqui, essa pessoa vai lá na outra pessoa, faz um bem pra ela também e vai se propagando. Isso é verdade, né? E tem que propagar, o que é bom. O que é bom a gente tem que manter adiante aí. Então tá, gente. Muito obrigada por vocês terem nos ouvido hoje. Se alguém ainda quiser comentar alguma coisa sobre bênção, pode estar mandando o seu comentário, né, João? Exato, esse programa estará disponível aí no YouTube. Se você já estiver ouvindo pelo YouTube, pode deixar o seu comentário aí embaixo. Nós
caminhamos para Ele, te damos a resposta, tudo nos conformes. É isso aí. Encerramos, João? Encerramos. Até semana que vem, gente. Se Deus assim permitir que a gente esteja por aqui, né, João? Estaremos. Com certeza. Estaremos. Lollapalooza.